da minha convivência com os Guarani e com outros povos indígenas, e ao mesmo tempo na minha convivência, né, na periferia de um centro urbano, né, como São Paulo, com o passar do tempo, eu identifiquei assim que nós temos 3 desafios enquanto patologia, né? Eu vejo que existe uma patologia global, que é a patologia do distanciamento do ser. Eu vejo que a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, tem um distanciamento do ser, no sentido assim, da essência que ele é. Eu vejo assim, essa primeira patologia, né? Não sei se é a primeira na ordem, mas a primeira aqui identificando, né? Porque a minha convivência eu tive a oportunidade de conviver com povos totalmente integrados na natureza, povos que vivem como os Guarani em áreas urbanas, mas que insistem em permanecer na sua integridade interna, na sua integridade do ser, como é o caso dos Guarani, né? E povos também já com a dificuldade de se sustentar dentro dessa inteireza interior, né? Então eu vejo que uma das patologias é a patologia do distanciamento do ser, né? Que patologia é essa? É uma crença que parte da ideia de que são as situações, as coisas, os fatos externos, de fora, que predominam no nosso destino, né? No nosso caminho. Eu vejo isso como uma patologia, porque, na verdade, eu acabei compreendendo que o que vai determinar a nossa qualidade de vida é o que se passa no nosso interior, não o que se passa no nosso exterior, né? Essa é uma primeira patologia. A outra patologia que eu vejo está ligada ao lugar de onde viemos, né? Eu aprendi com os povos indígenas que nós viemos da natureza, independente da etnia, independente da língua, do povo, da cultura, em qualquer lugar do mundo que eu aprendi, nós viemos da natureza. A nossa essência é da natureza, né? E o ser humano esqueceu disso, né? Aquele que mora em uma cidade grande, em uma área urbana, aquele que se habituou nas grandes cidades ou pequenas cidades, esqueceu que, na verdade, a nossa origem comum é na natureza. A origem da civilização humana é em algum lugar próximo em algum rio, né? Então, essa é a segunda patologia, o esquecimento da sua origem, no sentido do ecossistema original, né? E a terceira patologia é o esquecimento da sua origem espiritual, da sua origem essencial, né? A natureza ajuda a nos lembrar da nossa origem de alma, né? Estar distante da natureza nos distancia dessa memória da origem de alma, e que é a terceira patologia, né? Que é a origem de alma. O que é essa origem de alma, né? Nós somos seres espirituais vivendo em corpos materiais, né? A sociedade, de modo geral, acha que é um ser material que ocasionalmente tem vislumbres espirituais.
é uma inversão de valores, né? Eu acho que essa é a terceira patologia. Na sabedoria tupi, né, tem uma simbologia interessante, importante para trazer aqui, que dentro de nós tem dois irmãos, o irmão mais novo e o irmão mais velho, né? Yanderike e Yanderuvusu, né? Yanderike é o irmão mais novo, Yanderuvusu é o irmão mais velho. O irmão mais novo ele é aquela parte de nós que vai buscar a solução mais fácil. Ele sempre quer a solução mais fácil e ele sempre acha que é fora, que é alguma coisa de fora a qual ele se apega, né? Esse é o irmão mais novo, né? O irmão mais velho não, ele vai buscar o recurso interno, né? Ele vai buscar uma habilidade interior para resolver um problema, né? E aí, o que os nossos pajés de sabedoria dizem é o seguinte, quando você só busca no irmão só usa o irmão mais novo, né, para buscar a solução fácil, ela vem. Mas quando ela vem, ela vai te trazer 3, 4 problemas maiores. Ela vai te trazer dependência, né, um dos problemas, né? E o outro problema vai te trazer mascaramento, ela vai te enganar, né? E o outro problema é distanciamento. Você vai estar distanciando da causa que realmente originou aquele problema. E isso vai trazer sucessivos outros problemas, né? Que é a solução do irmão mais novo, é buscar alguma coisa fácil, né? E pode ser que o problema não seja tão fácil. Né? Normalmente, a questão da depressão, né, ele tem uma relação entre desafios e habilidades, né? O irmão mais velho, ele é portador de habilidades, né? Essas habilidades, elas são habilidades internas, criativas, intuitivas, né? Uma pessoa que não estabelece nenhum desafio, nenhum propósito para a sua vida, pode ser uma pessoa que venha a ter depressão. Por quê? Porque ele tem muitas habilidades internas a serem exploradas, a serem despertadas, mas não estabelece nenhum propósito. O que acontece? Alguma coisa dentro dele, porque todos nós temos grandes potencialidades que têm que ser desenvolvidos, que têm que ser explorados, que têm que ser maturados e etc. Se essas habilidades não são colocadas para fora, isso vai gerar uma frustração. Só que é uma frustração que vai ficar no inconsciente. Não é uma frustração clara. E aí pode gerar uma depressão, entendeu? O que é a depressão? É a alma querendo manifestar habilidades e não tem lugar, não tem espaço para isso, né? É um chamado. Na verdade, a depressão é um chamado e invariavelmente é um chamado para a espiritualidade, para a sua essência, né? A gente pode ver como doença, mas na verdade é um chamado, né? Quando eu passei pelo batismo Guarani, o Nimongaraí, que eu ganhei esse nome, né? Verá de Cupé, para mim foi um momento assim, foi um renascimento, realmente foi como nascer de novo, porque eu tinha uma vida até aquele momento que tinha preocupações sociais, né? Eu tinha preocupações ecológicas, eu queria resolver o problema do rio poluído, resolver o problema da comunidade que não tinha o reconhecimento das suas terras, ajudar a resolver, né? Tinha uma ansiedade ali, né? E eu buscava
buscava soluções externas, né? E sabiamente, né, meu pai adotivo, né, o pajé, né, o Verá, ele disse: eu vou dar uma ajuda para esse menino, assim, né? Porque para você fazer o batismo, você tem que ficar um tempo internalizado, você entra no processo meditativo, você entra no processo de auto-investigação, né? Para você se preparar para o batismo. Quando você recebe o nome, no meu caso ali, realmente foi um momento assim que eu estava me tornando um indivíduo, né? Uma pessoa, no sentido de integração de alma, né? E aí eu entendi, depois nós tivemos algumas conquistas, né? Que elas só foram possíveis porque houve uma internalização, nessa internalização houve uma compreensão maior da situação e dos caminhos para se chegar a um determinado ponto, né? Realmente foi um processo de individuação. E ele nos ajuda, né? Ancorou alguma coisa que não é uma coisa assim objetiva, clara, no sentido de isso, mas alguma coisa em termos de energia, de sensação e de confiança interior. E a interiorização é uma ferramenta milenar, né? É uma ferramenta ancestral, né? As culturas sagradas, as culturas ancestrais, não só nas Américas, mas na Ásia, elas possuem, a partir da interiorização, quer dizer, meditação, contemplação, o retiro, o resguardo, o recolhimento que tem nas tradições africanas, uma maneira, uma estratégia de conectar o ser de novo com a sua alma, com a sua essência, e ali sim buscar o remédio de uma fonte inesgotável, né? O remédio que é duradouro, o ponto central que é duradouro, né? E a gente sabe que fonte inesgotável é essa, que é Deus, né? Que é a fonte divina. Mas há que se aprender um caminho, né? Para se chegar nesse lugar que é em si mesmo, né? Há que resgatar as experiências dos caminhos antigos, né? Que são parte de uma ciência, né? Hoje está sendo estudado isso, né? Que é a ciência contemplativa, está sendo chamado de ciência contemplativa, né? E passa por recobrar essas ferramentas de interiorização. O que aconteceu com o ser humano? Ele fragmentou essas funções, né? Ele se especializou e se aprofundou num aspecto da função pensamento, né? E os outros aspectos das funções, o sentimento, a sensação e a intuição, ficou para segundo, terceiro plano, né? As tradições indígenas, as tradições africanas, elas trabalham de uma maneira empírica, mas com a sabedoria milenar, justamente no alinhamento da sensação, né? Da intuição, né? E dos sentimentos, né? De alguma maneira, essas tradições precisam ser resgatadas somente para ajudar a chegarmos numa psicologia integrada que ajude o ser humano a desenvolver de uma maneira integrada essas funções. Porque os ritos nos ajudam a organizar as sensações, né? E a celebração e o jogo dos ritos mantém algo da nossa criança que nos ajuda a cuidar do sentir, porque a criança, ela sabe, né? Ela sabe lidar com isso, né? Eu acho que talvez por isso que esse grande mestre fala: olha as crianças, né?
Olha, se a gente conseguir ser como elas, a gente vai chegar lá, né? Porque as pessoas realmente perguntam, isso que você falou, pergunta, mas como? Né? Você não, sinta, né? Sinta, acolha a sua experiência, as dolorosas e as saborosas. Transforma isso é isso que vai dar. Mas a questão das funções. A civilização dita moderna, ela fragmentou tanto no cartesiano, no pensamento cartesiano, que as outras você não sabe mais lidar. Na verdade, você sabe, porque nós fomos crianças, né? Nós temos sensações e tal, mas nós nós nos distanciamos, né? E não sabemos lidar com isso quando acontece alguma coisa fora de um padrão. Na tradição, assim, na tradição tupi, tem um espaço da anamnese, né? De fazer essa investigação, e tem um nome interessante para isso, que é um nome bem popular na língua tupi, que é Nhen, Nhen, Nhen. Né? Nhen, Nhen, Nhen. A palavra Nhen na língua, a tradução tupi é uma coisa assim incrível, porque na língua tupi a palavra Nheng, Nheng, significa alma. E ao mesmo tempo, quando você tira esse G mudo, Nhen significa fala. Fala e alma, dependendo de como você diz numa frase na língua tupi, né, ou significa falação, Nhen, ou significa um estado de alma perturbado, Nhen. Porque fala e alma é a mesma coisa. Na tradição tupi, uma palavra tem uma alma, tem um espírito, tem uma energia viva, né? Então, quando você está no estado perturbado, no estado assim, desassociado, que se fala na psicologia, né? Fragmentado, a tua cabeça fica muito povoada de Nhen, né? Então, o exercício do pajé traz esse Nhen, tira ele, e aí tem uma estratégia interessante, né? que na tradução chama Nhen Porã. Nhen Porã é o seguinte, Nhen significa fala, né? E alma, né? Porã é uma palavra super popular, né? Porã, todo mundo já viu Porã, né? Ponta Porã, Itaporã. Porã é uma palavra que significa sagrado e belo. Então, a estratégia de cura é interessante. É assim, ó. Ver no seu nhen, quer dizer, ver nessa perturbação que está acontecendo na tua cabeça, o que é Nhen Porã, quer dizer, separar o joio do trigo, assim. Se você está tendo pensamentos compulsivos negativos, não é Nhen Porã, não é bom, não é sagrado, não é belo. Fica com aquilo que é sagrado, com aquilo que é belo no teu burburinho mental, né? O que é bom? Porque Porã é bom, belo e sagrado. O que é belo? O que é sagrado? E fixa aí. Se identifica com isso. Porque se identificar com aquela outra coisa, é aquilo que você vai ser. Né? É uma das estratégias de cura. A gente perdeu a noção total da importância da ancestralidade em nossas vidas. Foi isso que a gente fez. Quando eu falo ancestralidade, né, eu estou falando dentro de uma lógica, dentro de um fundamento que vem da tradição indígena, né? O fato de perdermos
o respeito pela ancestralidade o respeito e importância nos desconectou também com a natureza. A tradição fala assim, nós temos 3 dimensões de ancestralidade em nós, andando o tempo todo conosco aqui e agora. A primeira é a dimensão da ancestralidade familiar. Nós somos a síntese do que foram os nossos antepassados, pais, avós, tataravós. Isso está configurado nessa roupa chamada corpo físico. Né? Essa é a primeira dimensão de ancestralidade que nós, de alguma maneira, na civilização moderna, paramos de cultivar. Né? A não ser em tradições sagradas ou em religiões, que as religiões nos educam para honrar o pai e a mãe, os avós, etc. e tal. Mas pega o sujeito normótico, né? Normal. Né? Então parou de honrar, parou de valorizar, dar valor, respeito e importância a essa ancestralidade. Só que a tradição indígena fala que nós temos 3 dimensões de ancestralidade. A segunda dimensão é a ecológica, é a natureza. A natureza são nossos ancestrais também. E eu não vou nem falar do ponto de vista da cultura indígena, vamos falar do ponto de vista da biologia, para o sujeito comum entender. Você pega do ponto de vista da biologia, para surgir o primeiro ser humano, foram milhões de anos que a natureza foi se organizando, se modelando, passando por todas as etapas, mineral, vegetal, animal, modelando e chegou o primeiro ser humano, imaginando por esse lado científico. Né? Então, quando chega no primeiro ser humano, quem é o ancestral desse primeiro ser humano? Todos os seres que antecederam. O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral. Está presente no corpo, no nosso organismo. Nós somos vegetativos, nós somos animais, né? E nós somos minerais. Pega, recorta qualquer parte do corpo e olha no microscópio, você tem mineral, você tem vegetal, você tem animal. Essa é a segunda dimensão da ancestralidade que nós não honramos, que nós não respeitamos. Que significa isso? Quando você não valoriza, quando você não agradece, quando você não reconhece uma origem, significa um corte psíquico. Né? Quando você não valoriza o seu pai, a sua mãe, você tem um corte psíquico. Você tem um corte ali de energia. Né? Você já se fragmenta. Quando você não valoriza a natureza como seu ancestral, você tem um corte psíquico mais profundo ainda. Um corte no inconsciente. Né? Coisa que... Por que a tradição africana, que a tradição indígena, vai lá reverenciar as águas, o vento, o fogo? Aquilo causa no nível celular, no nível de alma, no nível psíquico, uma renovação de forças, de energias. Se você corta isso, você não renova. Você está dizendo assim, eu não preciso disso. É igual assim, você precisa comer todo dia. Mas se você passa a ignorar o alimento, a comida, não preciso disso, que acontece? Você se enfraquece com o tempo e, claro, com o tempo você morre. Se você fala assim, eu não preciso de água. Né? O que é a água? Então você morre de sede. Ou então, em algum momento, você diz, não, preciso sim, eu estou morrendo. Né? Então, nós tivemos um corte psíquico na nossa ancestralidade familiar, genealógica, por conta dessas culturas modernas normóticas, né? Que não valoriza mais a família, o respeito, a integridade com aqueles que antecederam. Aí você tem um corte mais profundo ainda quando você usa a natureza somente como um elemento de usufruto que é finito. Né? Você explora, você agride
e etc. Você desestrutura ela e não reconhecendo que você tem um vínculo com ela, que é um vínculo mais do que simbólico, é psíquico, né? E que ao fazer esse corte, você se desvitaliza. Você desvitaliza fisicamente e psiquicamente. E aí você abre margem para depressões e outras doenças, né, de alma. Você corta um vínculo. E cortando um vínculo com essa ancestralidade da natureza, você corta um vínculo com a terceira dimensão da ancestralidade. Qual é a terceira dimensão da ancestralidade mais profunda ainda? A nossa ancestralidade divina, a nossa origem comum. A natureza nos mostra a nossa origem comum. Ela é o caminho para manter uma memória de uma origem maior ainda do que a origem biológica, que é a origem espiritual. Aí você corta o vínculo com a terceira natureza, com a terceira ancestralidade, a ancestralidade divina, né? E aí você vai buscar um Deus fora de você e não dentro. A natureza te educa a reconhecer o Deus dentro. E a gente sabe que na língua grega, Deus dentro significa entusiasmo. E sem entusiasmo você entra em depressão. Então, a depressão é o não reconhecimento do Deus divino, Deus dentro, do Deus, as forças da natureza que sustentam a tua saúde e vitalidade, e do Deus, pais, mães, antepassados, tataravós, etc. e tal. De alguma maneira, a depressão tem uma relação com a fragmentação da ancestralidade também. De alguma maneira, no nível mais profundo e coletivo, vai ter essa relação. Aqueles discursos assim, vamos salvar o planeta. Não é, gente, isso é um discurso fora. Quem somos nós? Quem é o planeta? Né? Vamos nos salvar, né? Vamos nos salvar cuidando de quem cuida de nós. É outra a lógica, né? Quem cuida verdadeiramente de nós, você pode morar na maior metrópole do mundo, mas toda a metrópole depende da água, do vento, do sol, né? Da terra, o alimento que você come. Você pode criar em laboratório algo, não tem como você criar um laboratório, algo que não seja ativado pela natureza, né? Então, vamos nos salvar. Esse é o discurso ecológico, né? Mas, na verdade, nós temos que ir mais além. Nós estamos num momento em que temos que aceitar a divindade que nos habita. Quer dizer, aceitar Deus na sua maneira mais essencial de expressão, que é no nosso próprio coração, né? Nós temos que urgentemente reconhecer esse ancestral, né? O ancestral divino em nós, né? E isso é o grande salto que talvez inúmeros mestres, seres, mentores, guias estão assim torcendo, né? pela humanidade, né? E, infelizmente, essa aceitação ou essa descoberta, às vezes chega através de doenças como essa, né? Como a depressão, né? Eu vejo a depressão como um grande portal de conexão com Deus, né? Porque leva a pessoa numa situação tão limite da sua existência que não tem outro caminho, né? Claro, o outro caminho vai ser ela viver dependente de remédios, mas isso não é um caminho, né? Remédios alopáticos, essas coisas, isso não é caminho, né? Mas eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas que entraram em depressão atravessar a noite escura da alma, né? E essa travessia
escura resultar numa iluminação, resultar no encontro dela com Deus, né? E resultar naquilo que é mais precioso de cada um de nós nessa terra, que é o propósito de vida. A missão da depressão é fazer a pessoa chegar no seu propósito verdadeiro de vida, na sua missão sagrada. E quando a gente descobre o sentido, né, milhares de remédios paliativos caem por terra, né? E mais do que isso, assim, a vitalidade com que o nosso ser se restabelece é uma coisa grandiosa, maravilhosa, né? Incrível, né? É incrível mesmo, né? Porque, na verdade, o segredo é esse, né? Você olhar e perceber assim que a vida tem um sentido e você dá o sentido a ela, de acordo com o seu ser interno. Você pode isso, não tem nenhum problema, ao contrário, você veio para isso. Você veio para a vida fazer sentido. Os Guarani têm uma expressão para isso, interessante, eles chamam de Nhanderecó. Nhanderecó. Nhanderecó significa o nosso jeito de ser. Eles dizem o seguinte, quando você encontra o seu Nhanderecó, quer dizer, quando você encontra o seu jeito de ser, o jeito de se expressar no mundo, ninguém segura. Você se torna chama-se Avá, né? Você se torna um Avá, você se torna um ser inteiro, né? Não significa que você vai deixar de ter obstáculo, desafio, problemas. Acontece que tudo que surgir, você vai encontrar maneiras de superar, de transformar, porque tem um movimento dentro de você que é o seu Nhanderecó, que é o seu jeito de ser. As tradições indígenas, elas são tradições de celebração com a natureza. Normalmente a maneira de cultivar a natureza é pela celebração, né? E normalmente essas celebrações elas têm algumas qualidades assim presentes. Uma é o reconhecimento dos ciclos da vida, daí os ritos de passagem, e a outra particularmente na tradição tupi, né? Ela procura celebrar para louvar a natureza, é uma louvação, que são os cantos, as danças, né, coletivas, né? A outra qualidade de agradecer a existência, agradecer a presença, né? Agradecer a saúde, porque é da natureza que não é saúde, né? Então, louva, agradece, mas, sobretudo, um dos motivos assim, principais dos ritos é manter a memória de origem, né? Manter a memória de origem. A natureza é a mãe, né? A terra é a mãe. É o aspecto feminino do mistério divino, né? Então, o terceiro ponto é manter essa memória importante, senão nós nos fragmentamos mesmo, né? E aí, dessa manutenção dessa memória, do reconhecimento de que ela é a mãe, é a face feminina do divino, há um extravasamento assim, coletivo, né? Há um transbordamento coletivo, né? Então, e esse transbordamento serve como se fosse um alimento coletivo daquela alma, né?
É como se a natureza é um portal. É como se as tradições dissessem assim, olha, você vai chegar no Pai, né? No mistério. Mas você não chega no Pai se não passar pela Mãe. Né? E o Francisco, a minha impressão é isso, né? Que ele ensinou isso, né? Olha, passa pela Mãe para chegar no Pai, né? Olha as qualidades da Mãe, o que ela revela para você, né? Então você olha a natureza, ela revela o quê? Doação permanente, ela está permanentemente se doando, né? Para que os alimentos nasçam, as árvores, as plantas, os minerais, né? É doação e serviço. Ela está permanentemente em serviço. E criação. A Mãe Terra, ela é co-criadora. Cada dia que nasce uma flor nova na Terra, né? Um espécime novo. Os biólogos ficam malucos, né? Porque eles estão descobrindo alguns espécimes e de repente eles voltam naquele ecossistema, tem novos sendo estudados. Então é doação, serviço e cocriação, né? Então existe na filosofia tupi mais profunda, mais sagrada, aquilo que a Mãe Terra é, você é. Então, se a Mãe Terra cocria, você também cocria. Se a Mãe Terra é servidora, você também é servidor. Se ela doa, você também é doador. Né? Justamente porque não tem uma visão separada, né? Não tem uma visão fragmentada. Quando a pessoa começa a se doar, ela deixa de se identificar com aquela prisão, porque por mais terrível que seja um fato que tenha acontecido na vida de alguma pessoa, ele pode se tornar uma prisão, né? Depressão é uma prisão. Quando a pessoa começa a se doar, ela sai dessa prisão e aí vem a cura, né? Vem a cura porque ela para de se identificar com aquilo, mas acho que vem sobretudo porque ao se doar, ela entra em conexão com a sua essência verdadeira, que é doação, que é serviço, né? Ela entra em contato com o ser, aquilo que a gente falou no início, né? Com o ser que habita nela, né? Com a verdade que habita nela, né? Tem um ditado africano que eu aprendi alguns anos atrás. O ditado é assim, em muitas aldeias pequenas, pequenos grupos de pessoas fazendo pequenas coisas mudarão a face da terra. É um provérbio africano, não sei exatamente de qual povo, mas eu acredito muito nisso. Então eu acredito muito, não é uma visão otimista, né? Mas a gente tem que ser também bem otimista para poder continuar, né, nessa jornada assim, né, de transformação, de desejo de um mundo melhor, né? Para uma pessoa que está num processo depressivo, eu diria talvez 3 ou 4 coisas. Vamos lá. A primeira coisa é aceite ajuda. Se abra, né? Porque muitas vezes, dependendo do grau do processo depressivo, a pessoa não consegue nem aceitar ajuda. Então, no primeiro momento, assim, aceite ajuda, né? Um segundo conselho é, assim, se precisar de uma ajuda externa, né, de um apoio externo, então, assim, um remédio alopático, uma orientação, tudo bem, né? Acolha no primeiro momento,
mas não é ela que define a sua cura. Né? Esse é o segundo conselho. Né? Talvez no primeiro momento precise. E o terceiro é o seguinte: o seu coração é algo muito precioso e tem uma missão maravilhosa, e esse é o verdadeiro motivo que te levou à depressão. Não estar seguindo o seu propósito mais sagrado. Então se abra, investigue, né? Permita-se, né? Permita-se descobrir a maravilha que você é. Né? Você vai ter gratas surpresas, felizes surpresas. Né? Um quarto ponto é o seguinte, tem a ver com o projeto do corpo. Né? O projeto físico, o projeto do corpo humano é um programa feito para a felicidade. O corpo humano, naturalmente, ele emana felicidade. Como que ele faz isso? Ele faz isso através dos sentidos. Né? Então, assim, um bom aroma, né? Uma boa visão, uma visão de uma paisagem, a visão de contemplar algo bom, né? Ouvir coisas boas. Então, assim, ver coisas belas, ouvir coisas boas, sentir bons aromas e saborear bons sabores. Isso o corpo, naturalmente, vai te levar para um estado melhor do que você está, se você está no estado depressivo, porque a educação do corpo, o projeto do corpo, é um projeto para a felicidade. Né? E aí, observe esses 5 sentidos, escolha ouvir coisas boas, ver coisas boas, saborear coisas boas, sentir bons aromas, que vai te levar a um 6º sentido, né? Que qual é o sentido da sua existência? Vale a pena viver, né? Vale a pena viver. E outra coisa interessante, né? Talvez importante assim, porque quando a gente está numa situação de sofrimento muito grande, é porque tem um aprendizado muito transformador em processo. É porque é um salto maravilhoso na sua vida. Algo incrível está para acontecer. Só que o segredo é o seguinte: se abrir para isso. Se abrir. Né? E se abrir é entrar para dentro. Né? É verificar que você tem recursos internos. Né?